Conforme anunciamos, fizemos um convite, ele está aqui como ativista político, coordenador inclusive de campanha agora, ainda está na coordenação para o segundo turno. Ele, na verdade, já está em Porto Nacional há quase 11 anos, acredito até que pode ser até mais que isso, né? Eu conheço o Alcides desde quando cheguei também aqui, nós basicamente chegamos na mesma época, e o Alcides já exerceu cargos importantes aqui no município e, com certeza absoluta, tem uma grande atuação, como a gente sabe, tanto na pecuária quanto na agricultura. A produção rural, de um modo geral, tem, na verdade, uma identificação grande com a atuação do Alcides Serpa. Mas a nossa conversa hoje é exatamente sobre política, resultado das últimas eleições, votação em Porto Nacional, votação no Estado, fortalecimento de Porto Nacional. Vamos ouvir, portanto, um homem que também é político, né? Já foi vereador no estado de Santa Catarina, com um grande conhecimento também, com certeza absoluta, tem muito a nos passar nessa conversa. Boa tarde, Alcides Serpa. Boa tarde, Aurivan. Boa tarde, senhores radiovintes. Alcides, vamos começar logo analisando como é que você ouviu o resultado dessas eleições, tanto em Porto Nacional quanto no estado do Tocantins. Aurivan, esse pleito teve alguns dados interessantes, onde o próprio eleitor, até por desígnio de Deus, entendeu e resolveu fazer o melhor. Dividir esse pleito em duas etapas. Por que eu digo duas? Porque foi uma eleição onde às vezes confundia o próprio eleitor na escolha de 5 candidatos. Veja só, nós tínhamos que escolher de uma vez só deputado estadual, deputado federal, senador da República, governador do estado e presidente da República. Então se entendeu, e como isso era permitido, principalmente aqui no estado do Tocantins, foi-se escolhido 4, os 4 anteriores, e o presidente da República foi deixado para uma segunda etapa. E vejam a importância que tem essa eleição, porque toda eleição, desde vereador, a eleição é importante. Mas essa de presidente da República, principalmente essa vez, ela surge num pleito só, 2 efeitos e muito mais importante que qualquer um outro. Por quê? Além de escolhermos o presidente da República, nós estamos praticamente antecipando um regime de governo. Porque nós sabemos que, dependendo do resultado da eleição, nós teremos a continuação de um regime que está aí. E dependendo da situação que, se houver mudança, possivelmente nós teremos outra situação, até porque a história nos diz isso. Então, se está se realmente escolhendo a continuação da direita, no mesmo esquema, melhorando algumas coisas, ou se busca o acompanhamento dos outros países da América Latina. Porque hoje na América do Sul, nós só temos o Brasil que está na direita. Os demais já estão na esquerda, com uma certa tendência num resultado adverso. Nós estamos percebendo o alinhamento das eleições, o alinhamento das conversas e das amizades, que nós poderemos até cair para a esquerda. E aí só Deus sabe, Aurivan, o que pode acontecer quando de fato você está acostumado a produzir, você tem liberdade, você é contra drogas, existe um monte de fatores que a sociedade está começando a analisar. Agora tem tempo, nós tivemos 30 dias, e aqui eu quero pedir aos senhores e às senhoras que nos ouvem, que nos receberam muito bem no primeiro turno, que nós percorremos esse município, e agora pedir encarecidamente, esse é o momento de olhar para a família, olha para o seu filho, olha para o seu neto, conversa com a sua esposa, para ver em qual o sistema de governo que nós pretendemos no futuro e qual o presidente que vamos escolher. Então esse é um recado que eu quero dar, que é o momento de não ouvir muito, porque quem se ligar na Globo já está de cabeça feito, porque a Globo ultimamente caiu pro lado da mentira, que tem sido uma desgraça. Então por isso é que eu quero dizer, eu acho que a conversa com os amigos, a conversa em família é muito importante, nesse momento, Oliver. Ok, está aí, portanto, feita uma análise em relação ao segundo turno. Agora, com relação ao resultado advindo dessas urnas do dia 2 para Porto Nacional, principalmente no que se refere a deputado estadual, o senhor acha que houve uma espécie de troco?
já que não conseguimos, nesse momento, ter nenhum na próxima legislatura que tenha residência fixa na cidade? Eu vejo aí, eu vou um pouquinho mais atrás. A primeira responsabilidade política, Orivar, ela cabe aos partidos políticos. Os partidos têm que fazer a triagem dos nomes e a quantidade de candidato a colocar numa região. Você veja, por exemplo, nós temos um município que está aí, não tem 40 mil eleitores. Nós tínhamos praticamente 30 candidatos a deputado estadual de Porto Nacional. Então, o que faltou? Faltou diálogo, compreensão e tempo. Política não é coisa de fazer com muita pressa, você tem que agir com muita paciência, porque num projeto sério tem lugar para todos, é só você não ter muita pressa. Cada partido lançou 1 e 2 na ANSI, então primeiro acho que não foi trabalhado matematicamente, houve essa divisão de candidatos a deputado estadual, principalmente aqui em Porto Nacional, foi o que acabou acontecendo. Dividiu-se todos os votos e nós acabamos ficando com representação original. Infelizmente, nós não ficamos. Nós ficamos na PAI estadual com alguma gambiarra por aí, ou seja, são pessoas que uns nasceram aqui, outros dizem que nasceram, não nasceram. Mas não moram aqui, né? Mas, afinal de contas, a representação de origem de Porto Nacional, nós acabamos que ficando sem ela. Que foi o contrário de deputado federal. Pois é, eu já ia te perguntar, aí já entrou na hora certa. A questão do deputado federal, por incrível que pareça, nós temos hoje 3 deputados federal, origem de Porto Nacional, de famílias tradicional daqui, que o nome estão aí, está o deputado Vicentinho Júnior, está o próprio Ricardo Aires, está também o deputado Tonho Andrade, que são pessoas cuja família está aqui. Então, para estadual, não sei se foi erro. Os 3 têm endereço aqui, têm residência aqui, né? Todos eles aqui. Então, a gente não sabe se foi erro da estratégia ou o povo entendeu que deveria eleger alguém de fora. Eu acho que um recado foi dado. Daqui para frente, a gente se organiza e faz política profissional, ou nós estamos fadados a continuar nessa mesma encrenca. Mas o senhor acredita que, mesmo não tendo elegido, digamos assim, originalmente deputado com residência fixa aqui para a Assembleia, é possível obter um reforço com aqueles que foram mais votados aqui, mesmo não residindo aqui? Ou isso depende de muita cobrança, principalmente da nossa parte aqui da imprensa? Eu acredito que sim, até por uma questão logística e uma questão econômica. A Assembleia Legislativa foram eleitos por pessoas cuja responsabilidade é muito boa. Qual é o deputado, qual é a Assembleia que não quer ver o desenvolvimento de um município que está a 50 quilômetros da capital, um município que hoje é a 4ª potência econômica dentro do estado. Terceira maior arrecadação, né? A terceira maior arrecadação. É aqui que está localizado a capital do agronegócio, porque apesar de muita gente dizer que o agro não representa nada, mas isso são falácias de pessoas que nem fala sabem. Isso, que nem sinceramente, não sabe o que é agro, não sabe nada. É usar aquele termo, né, sem te atrapalhar. Perdoa, que ele não sabe o que fala. É verdade. Hoje, puxando um pouquinho a nível de estado, hoje, o plantio de soja e milho, por exemplo, ela chega a 1.300.000 hectares no estado de Tocantins. Ou seja, nós usamos apenas 3% do território do estado com essa agricultura, e há quem diga que nós estamos acabando com a mata do estado. Mas isso são coisas que são pessoas que tentam iludir os menos entendidos. E vou dizer mais, esses dias nós deparamos com uma pessoa que nós perguntava se era verdade, de que não, que o produtor, que ele só vem aqui, fica um pouco, ganha o dinheiro daqui da lavoura e vai embora investir em outro lugar. Isso é uma grande mentira que se prega, porque todo o nosso pessoal, todo agricultor que veio plantar soja e milho, ele começou devagarinho, começou na faixa de 300, 400, 500 hectares. Hoje está se plantando bastante. E o nosso produtor, ele tem, por princípio, ele investe muito na própria terra para aumentar a produção. Depois que está produzindo, ele vai construir armazém próprio, porque a questão de armazenagem no estado do Tocantins, principalmente, é deficitária. Nós não temos armazém ainda
para guardar toda a colheita. Então, se de fato tem alguém que investe muito em agricultura e deixa o que ganha investido aqui mesmo, eu vou te dar outro dado. Hoje o agronegócio do Tocantins, só no estado, ele está hoje proporcionando em torno de 10 mil empregos diretos. Então o que é? Outra coisa é que falam, que eu próprio quero dizer aqui, lógico que não chega até ele, mas os companheiros, quando ele diz que o agro é fascista, que o agro é direitista, ele nem sabe o que é agro. Porque ele que diz que defende a agricultura familiar, ele está dando uma pedrada em quem defende, porque o agro não é quem planta soja e milho, o agro é por inteiro. O agro é o agricultor familiar dentro da sua proporção. Se você produzir um frango, é agro, um ovo é agro. Então, se você pegar a forma agro do modo geral, mas aqueles, então é isso que às vezes a gente fica indignado. Esses dias nos reunimos com o pessoal da agricultura, a gente fica indignado. Você vê um sujeito candidato a presidente da República ter a coragem de, num debate, falar que todo agro é fascista, que é direitista. É que ele não sabe nada. Ele vem de outras lidas, ele sabe muito bem de outras coisas, mas de agro ele não sabe nada. E com isso ele está ofendendo algo que está hoje 70% da receita do estado do Tocantins, eu falo. Ela é o agro que é responsável por isso. Então, quando alguém diz que é fascista, eu não sei o que é, mas tudo bem, vamos para lá. Então, além dos 10 mil empregos, né, só para complementar, que é um complemento de informação, tem uma grande movimentação de milhares de litros de combustíveis que são adquiridos aqui pelo maquinário e por tudo que envolve a produção agrícola. Ainda temos as estradas que são recuperadas, os órgãos públicos não dão conta de fazer todas e algumas são recuperadas pelo maquinário contratado pelos produtores do agronegócio. Enfim, tem uma série de situações que, se a gente for juntar tudo, é um benefício muito grande, não é? Nós somos parceiros em tudo com o órgão público, porque no agronegócio, na produção, principalmente na produção de soja e milho, se o poder público não atrapalhar, ele já está ajudando. Está ajudando. Porque às vezes a morosidade na liberação do licenciamento ambiental, porque aqui tem outra coisa. O pessoal da agricultura, ele não faz nada às escuras, não produz nada sem ter licenciamento, até porque se assim fosse, Aurivan, você não podia vender, você para comercializar a tua produção, tu tem que ter licenciamento ambiental. Então, por isso, o nosso agricultor está satisfeito aqui, está preparado para muitas coisas, e isso tem que deixar passar, porque são aquelas pessoas menos esclarecidas. Então, por isso é que nós acreditamos muito, essa nossa investida em eleição, porque nós vemos a necessidade, porque se hoje a gente é responsável por 70% da receita do Estado, por que é que vamos ficar à margem das decisões mais importantes que dependem da decisão política? Ficamos muito satisfeitos com a eleição da Dorinha, do próprio governador Vanderlei, que nós ajudamos ele, a ascensão do Maurício como suplente da Dorinha, isso é de grande repercussão e vai ajudar muito a agricultura. Isso vai ajudar nós unir o grande e o pequeno produtor, porque a fundo é um só. E essa história de nós contra eles e eles contra nós, isso não existe. Nós somos todos iguais, só que cada um produz um tipo de cereais que o outro não produz. Então, é a integração do setor produtivo em prol da própria cadeia, que é o agronegócio. Aí, portanto, né, bem feita a colocação, deixando tudo claro realmente. E com relação à parte ambiental, nós temos o Naturatins, temos o IBAMA e ainda temos os órgãos municipais de meio ambiente. Todos eles fazem esse monitoramento, acompanham toda essa atividade e todos são cientes de que é uma atividade legal, não há nada que se possa questionar em relação à preservação ambiental. Só deixando claro, né? Porque tudo isso só é feito à custa de laudos, de licenciamento, como disse o Alcides. Se não tiver tudo isso, não tem nem como vender, porque os grandes compradores não irão, em hipótese alguma, adquirir os produtos até no exterior, se não tiver o selo da comprovação da preservação ambiental, não é verdade? Aurivan, nós temos um dado aqui que é do município de Porto, essa ferrovia.
Se diz que pode ter suas deficiências através da VLI no escoamento da produção, mas ela tem sido a grande mola propulsora também. Já imaginou se nós estivéssemos tirando toda a produção hoje, daqui tudo através de pneu de caminhão, o que teria acontecido? Então o desenvolvimento de 3, 4 anos para cá é muito grande. Agora, se perguntarem, tem preocupação com o futuro? Na verdade, a agricultura em grande escala tem preocupação, sim. Porque quando se ouve a questão de vamos governar com o MST, isso para a gente representa um perigo. Porque o próprio INCRA, que é o responsável por a questão da reforma agrária, pode ter suas deficiências, pode até que seja moroso em alguma coisa, mas o INCRA tem feito, acima de tudo, com muita responsabilidade, cautela e respeito ao cidadão. Então é por isso que nós tememos, na verdade, e dá para se voltar a pensar duas vezes em um resultado adverso, porque nós temos a segurança jurídica. Isso é o que importa para nós, é que você trabalhe com tranquilidade. E o nosso entendimento com os servidores da agricultura é um entendimento muito bom, porque os proprietários das lavouras, eles mantêm aquela ligação entre amizade, respeito, carinho pelo seu apoiador, pelo seu servidor. Então é isso que não adianta alguém querer jogar o servidor, vamos jogar o servidor contra o patrão. Isso não chega a lugar nenhum. O senhor que é funcionário de uma lavoura, de qualquer empresa, conversa com o seu patrão, se tiver que melhorar algumas coisas na livre negociação, tenta resolver, mas nunca se pense em dizer que aqui está ruim, eu abandono e já vou embora. Não faz isso. Trate com carinho o próprio empregador, trate com carinho o servidor, que tudo dá certo. Esse é o conselho que eu queria deixar para a nossa gente. E sem falar, né, que esse conselho realmente deve ser muito bem aceito, né, ou pelo menos avaliado por quem ainda possa resistir em aceitá-lo, porque o Alcides conhece realmente, ele esteve, repito, como secretário em 2 gestões e atualmente ainda desempenha uma atividade de coordenação e de propulsão dentro da produção, né, cuidando dos seus afazeres e também dando esse suporte na área agrícola do município. Ele conhece realmente todos os quadrantes do município de Porto Nacional e de outros municípios, principalmente aqui do nosso. Bom, com essa força política que nós estamos, agora para a gente dar uma concluída, com essa força política que nós temos hoje, o Maurício, profundo conhecedor de produção, de atração de grandes investimentos, o senhor também conhece grandes empresários, nós poderemos ter, a partir do próximo ano, a atração de grandes empresas que poderão se juntar a essa enorme cadeia produtiva que podemos ter aqui em Porto Nacional? Eu acredito que sim. É uma questão agora, porque hoje nós temos um governador eleito que sabe que vai governar por 4 anos. Nós temos um prefeito cabeça aberta também, e que tem um bom alinhamento junto à agricultura como um todo. Eu vejo da seguinte forma, às vezes nós temos que sair um pouco daqui e buscar conhecimento, experiência, acima de tudo, empresários de fora. Eu vim de uma região de Santa Catarina, que na cidade que eu morava, lá está Perdigão, está a antiga Sadia, tem várias empresas do agronegócio que hoje elas produzem lá e transportam a pneu de caminhão para o Nordeste. Esses dias comentávamos ainda com os amigos nossos, por que é que não vem produzir aqui? Porque se nós olharmos hoje o Tocantins, tem a matéria-prima, que é milho e soja, tem a esmagadora, que está extraindo óleo, e tem o farelo de soja aqui em Porto Nacional. Então nós temos todos os mecanismos. O que basta é aquela negociação, é aquela visita, e ver como funciona e, de fato, ver alguma coisa em que o Estado ou o município pode fazer para o empresário. Porque antigamente o que se buscava, o empresário vinha, quanto de imposto o empresário vai dar para o setor público.
Não é assim. A conversa tem que ser o inverso. O setor público tem que ir no empresário e dizer em que o setor público pode ser útil para o senhor gerar mais emprego, ou o senhor ajudar a enriquecer a nossa região. Com essa conversa, e eu acredito muito que a partir do ano que vem, com um governo sabendo que fica há 4 anos e tal, a gente vai conseguir, de fato, trazer alguns negócios, principalmente o agronegócio, porque é a bola da vez. Aqui nós temos no município, você tem uma ideia, a agricultura familiar hoje, Aurivan, tem mais de 1.100 pequenos proprietários rurais. Esse pessoal tem que ser através da integração, porque se nós viemos do estado que desenvolveu na pequena propriedade, que é Santa Catarina, é um estado de pequena propriedade, e hoje é um dos estados mais desenvolvidos. Eu acho que essa integração comercial, essa conversa com respeito e dignidade, é aquilo que vai fazer com que Porto Nacional e região, de fato, chegue aonde nós imaginamos daqui a 5, 6 anos. Portanto, está aí uma boa previsão, né, de busca por esses investimentos, já que temos essa vocação voltada exatamente para oferecer condições a essas grandes indústrias que podem vir para cá, como citou aqui o Alcides. E já temos um distrito industrial aqui, a logística também é mais importante, se não a mais importante de todas. Deixa eu dar um recadinho só, Oliva. Sim, pode ir. Nós tivemos esses dias, já depois da eleição, com o secretário da Agricultura que retornou do ao Estado, cargo, né? O Jaime Café. A gente sabia que se desse o Vanderlei governador, o café continuaria. Aquele projeto de calcário para Porto e região, que não foi conseguido concretizar esse ano pelo período eleitoral e que a legislação não permite, até o final do ano está dentro ainda do período eleitoral, mas a partir de janeiro a proposta da secretaria está em pé, as mesmas condições que nós tínhamos alinhado anteriormente será retomada. Eu acredito que a área no setor rural, que a pequena propriedade, que a agricultura familiar de Porto Nacional, a partir do início do ano que vem, vai dar um grande avanço. Porque às vezes nós pensamos, vamos buscar comerciante para comprar o nosso produto. Meu Deus, nós estamos produzindo muito para vir gente comprar o produto. Eu acho que nós temos que começar desde a raiz. Que é a raiz? Vamos ver se conseguimos dar a condição para que o agricultor plante e produza bem. Daí sim, aí buscar os compradores. Mas hoje a essência e o primeiro sinal é na hora de produzir mais e melhor. Ótimo, muito bom. E aí, Valderbito, boa tarde. O nosso chat tem alguém querendo interagir, apresentar alguma informação, alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde, Aurivan Lacerda e o Alcides Serpa, bem aqui, né? Certo. Então, né, bem lá no YouTube, Porta MV, hoje o ouvinte e espectador pode interagir bem aqui diretamente com a gente em tempo real. O Tocantinense fez a pergunta aqui, meu telefone tá tocando. Acontece. Vai lá. Acontece. Aí, então, o Tocantinense, bem lá no YouTube, né, Porta MV, se inscreva e faça como Tocantinense, né, fazendo a pergunta para o Alcides. Alcides, o governo Bolsonaro é de direita ou de esquerda? Tendo em vista a defesa das leis feministas, que é contra a família, e o foco em um tal de auxílios socialistas e também uma outra pergunta do que o senhor acha sobre as diversas chácaras que são destinadas à agricultura, certo? Aqui no município portuense, que estão cobrando o IPTU através do ITR e com altíssimos valores em forma confiscatória. O que pode fazer para poder acabar com isso? Bom, vamos responder, né, ao internauta? Vamos responder. A questão de direita e esquerda é notório. Essa questão de dizer que o Bolsonaro que é contra a mulher, isso na verdade é uma grande mentira. Porque o que a mulher quer mesmo? A mãe de família, ela quer ver seu filho envolvido com as drogas, ouvindo os conselhos das Anitas no mundo por aí, condicionando que apoiaria um determinado candidato, mas desde que liberasse as drogas.
Bolsonaro é contra a liberação da comercialização de drogas. A mãe é favorável que se abra a possibilidade de liberação do aborto? Eu acho que a mulher, pelo menos até onde eu penso da família que eu vim, as mães todas são contra a liberação do aborto. E tantas outras. Então, essa questão, ele sancionou no governo dele quantas leis que beneficiou as mulheres. E vou dizer mais, nessas emissão de título da agricultura familiar, que foram muitos títulos que foram liberados, a grande maioria é para as mulheres, porque o governo entende que as mulheres elas são mais, além de ser mais acessível, são mais centradas, elas é que ficam na propriedade. Então, a grande maioria dos títulos a nível nacional, que foram titulados agora pela reforma agrária, foram para mulheres. E vou dizer mais, agora se deu título sim. Antigamente se jogava o agricultor lá, não se dava título, não fazia nada, ficava com o cidadão lá tipo para servir de massa de manobra. Colocava lá, não dava 1 quilo de calcário, não dava o título e ficava. No governo Bolsonaro foi diferente. Aqui no Tocantins mesmo, seria bom que as pessoas que estão nos ouvindo, que colocam a mão na consciência e veja quantos títulos de propriedade da reforma agrária que o Bolsonaro liberou. Aqui em Porto Nacional mesmo, quantos títulos em assentamentos que estavam totalmente parados e foram liberados. Tem alguns que têm problema muito mais sério, que não é o caso de falar hoje aqui, mas nós temos assentamento com problema muito sério aqui e que ficou de 2008 para cá e que as famílias ficaram aí, que a verdade só veio agora. Mas isso é um caso que já está sendo judicializado e que nós acreditamos que se ache o caminho. Então, a segunda pergunta é a questão da IPTU e a chácara cobrando-se IPTU. Bom, IPTU, ele é um imposto municipal. O IPTU se cobra desde que a chácara estiver em perímetro urbano, que é através de lei municipal que se resolve IPTU. A questão do ITR, muito embora seja nacional, mas tem muito a ver também com o município. Eu não vejo, eu sinceramente, eu não vejo assim, grande movimento para estar se taxando através de ITR. E o IPTU é a área urbana, que é através de lei municipal. Ok, respondido, portanto. Meu caro Alcides, muito obrigado pela participação. Tem algo mais que o senhor queira assim acrescentar no final dessa nossa conversa? Aurivan, quero agradecer a oportunidade e pedir aos senhores e senhoras que, às vezes, no calor ou na emoção de uma eleição, às vezes você pode até colocar algumas palavras que em alguns lugares e no momento que não deve ser colocada. Mas eu tenho consciência de uma coisa: nós, graças a Deus, defendemos família, radicalmente contra a liberação de drogas, e nós ainda somos pela justiça e segurança. Nós precisamos de segurança. Essa história de muita mistura, que esse povo muito da bagaceira aí, a gente não mistura muito. Meu grande abraço e até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Ok, e portanto, participação excelente do Alcides Serpa, falando principalmente sobre a questão política, fortalecimento de Porto Nacional. Ele faz parte da coordenação também a nível nacional agora para o segundo turno, juntamente com outros integrantes da força política que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, como a senadora Dorinha, o suplente senador Maurício Buffon e muitos outros, o deputado federal Antônio Andrade, que já declarou apoio também. Portanto, o Alcides está agora na coordenação a nível nacional da campanha para o segundo turno, aqui especificamente para a nossa região. Obrigado, Alcides, estamos sempre aqui à disposição.